Eu vou passar a palavra, então, ao João Silvério. A gente vai ouvi-lo, depois a Cássia, e aí a gente abre para o debate com a plateia. São áreas diferentes, e a gente vai ter hoje, então, essa oportunidade de ouvir diferentes abordagens de áreas diferentes, né? Literatura e da dança. Bom, boa noite a vocês, prazer estar aqui para bater um papinho com vocês, um pouquinho da experiência da gente. A mim me cabe falar um pouquinho a respeito da minha experiência na área de pedagogia literária, e eu sou obrigado a começar dizendo, a partir do que eu conheço de trabalho de pedagogia literária no Brasil, a situação é quase desastrosa. Há um problema que me parece ligado implicitamente à questão da literatura, que é como ensinar literatura e para que ensinar literatura, mas antes de tudo, a terrível pergunta: é preciso ou é possível ensinar literatura, ensinar escrita criativa? O problema é que a literatura está em todas as partes, como a partir de telenovela você pode constatar a presença da literatura em quadrinhos, e ela também está em parte alguma, porque ela está diluída na língua que a gente fala, não é? E muito frequentemente ela recebe os ônus da própria língua. E daí vem a pergunta um pouco preconceituosa, se é necessário, eu já estou adiantando que eu considero um pouco preconceituosa, se é necessário ensinar a escrever. Eu me lembro que talvez 15 mais anos atrás, houve um bate-boca imenso na imprensa sobre uma carteirinha para escritor que, se não me engano, a União Brasileira de Escritores estava tentando instituir, eu não me lembro quem. E era tão inadequada a proposta quanto a reação à proposta, que foi furibunda. Então era muito engraçado ver aqueles jornalistas todos que tinham a sua carteirinha de jornalista e defendiam de pés juntos a carteirinha de jornalista, dizendo que era um absurdo ter uma carteirinha de escritor. O problema que se apresentava em relação a considerar isso um absurdo era exatamente o fato de que escritor é uma coisa que você não precisa aprender, é uma coisa que todo mundo é escritor, é uma coisa muito simples, muito fácil, não é? Então, o que acontece é que, a partir daí, vocês podem contar nos dedos a existência de escolas de escrita literária no Brasil, não é? São raríssimas as exceções, e o que a gente tem assim de mais conhecido é a escola do Assis Brasil, o curso do Assis Brasil ligado à PUC do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e alguns outros cursos que não conseguem ser cursos abrangentes, eles são cursos muito pontuais, não é? E isso acaba criando um problema de o que eu chamo de quebração de galho, que impede um olhar mais profissionalizante para a questão da escrita literária. Se vocês pegarem, por exemplo, em comparação com as outras áreas, a gente tem inúmeras escolas de teatro, não é? A gente tem inúmeras escolas de música, de dança, nós temos escolas de cinema, por exemplo, que ensinam cinema, não é? E o problema é que nas universidades, onde frequentemente esses cursos se instalam, não só, mas também, sobretudo nas universidades brasileiras, você não tem um espaço para se pensar a questão do ensino da escrita literária. O que você tem são cursos de teoria literária, não é? Que muito frequentemente eles acabam sendo contra a criação. Eles são traumatizadores para as pessoas que frequentam os cursos de teoria literária e que vão para lá pensando em ser escritores,
e acabam se defrontando com cadáveres, porque a literatura é tratada com bisturi, não é? Nesses cursos de teoria literária. Então, o que a gente tem de problemático aqui é essa ausência de espaço dentro da universidade brasileira, ao contrário das universidades americanas, que têm as grandes universidades, têm acoplado a elas sempre um famoso workshop de creative writing, não é? E os coordenadores, os titulares, são famosíssimos, e esses cursos, esses workshops, já formaram mais de uma geração de escritores nos Estados Unidos, não é? Então, o que sobra para a gente aqui são as oficinas de criação literária. O que são as oficinas no Brasil? São cursos absolutamente esparsos, curtos, caros e ineficientes, porque não tem continuidade. E você tem uma proliferação espantosa desses cursos que acabam não cumprindo a sua função, porque não há um projeto, não é, literário a partir. É uma espécie de, novamente, quebra-galho, não é? Quebra-se um galho, olha, você aprende um pouquinho em poesia a fazer aliteração, a fazer rima, em prosa você aprende um pouquinho as metáforas, você aprende questões relacionadas com ritmo, com estrutura, mas não há nada de orgânico, organicamente estabelecido. Eu acho que o grande problema é começar perguntando o que é a literatura, não é? Ou seja, a literatura não é uma excrescência da língua que nós falamos. O Ezra Pound tinha uma definição que eu considero maravilhosa, que eu sempre dou nas minhas oficinas, que é: literatura é a linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Me parece uma definição maravilhosa, porque ela não é uma definição cheia de picuinhas e ela vai direto ao ponto. É um problema de linguagem, é um problema de linguagem carregada de significado, portanto, de significado poético. E para chegar à expressão poética, você tem uma série de recursos e regras para aplicar esses recursos, não é? Então, eu acho que essas regras visam justamente transformar a língua num elemento mais sofisticado do que propriamente o que nós temos no uso diário. Antonin Artaud, o grande Artaud, que o pessoal de teatro conhece muitíssimo bem, ele tem uma das suas reflexões contundentes. Ele dizia: como é que eu vou dizer para as pessoas que eu estou sofrendo através da frase estou sofrendo? Todo mundo diz essa mesma frase quando estou sofrendo, mas como é que eu vou comunicar essa dor, não é? Então, a expressão literária que utiliza a língua, ela tem a função de transformar essa expressão num momento transfigurado de poesia, em que você passa para o nível mais sofisticado da expressão literária. Eu acho que o problema de escrever literatura, ele começa no próprio ato de escrever. Ele é terrivelmente solitário. O Harry Miller tinha muito medo de escrever. Ele dizia que ele se sentia possuído. E, na verdade, é um processo muito parecido com a análise terapêutica, não é? Você tem obrigatoriamente, para se expressar, você precisa obrigatoriamente fazer um mergulho dentro de si. E esse mergulho você mexe com tudo que você tem lá dentro, inclusive seus demônios, não é? E você tem que solitariamente encarar esses bichos todos. Então, não é de estranhar que ele fale dessa possessão, porque há um necessário mergulho no seu mistério pessoal, para que você possa ter um encontro muito particular com a sua língua, com a língua que você fala, e extrair dela os elementos possíveis para uma expressão poética. É claro que existe a necessidade fundamental de haver talento para escrever. Eu já tive muitos
oficineiros e oficineiras que foram para a oficina e, na verdade, eles tinham interesse em ser bons leitores. Eles eram péssimos escritores. Então, eu os ensinava a serem bons leitores. Por quê? Porque eles não tinham talento. Eles podiam ser excelentes marceneiros, excelentes professores, excelentes pianistas. Então, há uma propensão que não tem muito o que fazer. Mas, ao contrário, ou na outra ponta, o que nós encontramos é a necessidade de trabalhar esses recursos. Não é? Há uma construção. A literatura, a escrita literária é uma construção. E a nossa grande Clarice Lispector dizia que escrever são 80% de suor, né, e 20% de inspiração. Na verdade, era 80% de inspiração e 20% de inspiração. O Milor dizia que, não exatamente em literatura, mas de qualquer modo no trabalho de expressão, ele dizia, no tempo de Michelangelo tinha um monte de Michelangelos, mas quem botou a bunda lá e trabalhou como louco para isso foi o Michelangelo. Não é? Então havia um componente de disciplina muito importante. E para isso, naturalmente, entra a questão do aprendizado literário. Por quê? Primeiro porque a literatura não pode ser confundida com confessionário. Não é? Muita gente tem uma súbita paixão e vai escrever um poema. Opa, virei um poeta. Não é? E não é bem assim. Ou então, tem o Dia das Mães, eu vou fazer um texto sobre a minha mãe e põe lá num blog, põe no Facebook. Aquilo pode ser a matéria-prima para alguma coisa que se tornará depois um texto literário. Ou então, você tem uma outra questão muito grave, sobretudo na prosa ficcional, que é achar que literatura é contar uma história. Ok, existe uma história, não é? Na prosa ficcional, mas existe o como você vai contar essa história, que são das mais espantosas e diferentes maneiras de se contar aquela situação, inclusive descontando aquela situação ou sem contar aquela situação. Está lá o James Joyce, que tem, na tradução brasileira do Wise, em torno de 25 páginas de um monólogo, não é, da Molly Bloom, que na verdade é um fluxo de consciência, em que não acontece rigorosamente nada, a não ser um fluxo dentro da cabeça dessa personagem. Essa é uma narrativa desconstruída, mas também desnarrada. Desnarrativizada. Obrigado, Alice, obrigado. Então, você não pode absolutamente tomar a literatura como sinônimo de enredo. Ocorre, na verdade, na literatura hoje, eu devo ser franco, uma regressão ao século XIX, em que nós estamos, em massa, na literatura contemporânea, voltando para o realismo do século XIX, o que implica, de fato, na primazia de historinha contada. Se vocês fizeram uma experiência de olhar para as críticas, se é que se pode chamar de crítica, o que se produz hoje no jornalismo literário, jornalismo cultural no Brasil, vocês vão ver, esse livro não dá para parar. Não é? É uma história muito bem contada. Eu digo, mas coitado então do Guimarães Rosa, coitado de mim, porque eu não consigo ler o Guimarães Rosa correndo. Eu babo, eu leio com um lenço, porque eu fico babando em cima daquela página. E aí eu limpo o lenço e viro para a próxima página, porque o que acontece no Guimarães Rosa e nesses grandes escritores, eles trabalham com o texto. Essa é a matéria-prima da literatura, não é? Então, esse é, na verdade, o grande problema da literatura. Por quê? Porque isso está no cerne da pedagogia literária. É o trabalho com o texto. Não é? É o trabalho que você tem em utilizar aquelas regras que são inúmeras e que você escolherá quais são as mais interessantes para você, para aquele texto, e criar, então, aquilo que o Pound discutia como sendo a linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Eu preciso terminar mencionando um pouquinho a minha experiência pessoal, que eu acho que é importante, não é? Para vocês
terem um pouquinho ideia do que eu entendo por pedagogia literária. Eu dou oficinas literárias há mais de 26 anos, a Ingrid mencionou 7 anos de oficina literária à distância, que eu trabalhei durante 7 anos, e o que eu aprendi nisso tudo foi basicamente que eu podia aprender a escrever, eu próprio, enquanto coordenador. Então, eu aprendi muito, extremamente, com essas pessoas que iam fazer as minhas oficinas. Eu aprendi muito a escrever através do meu esforço em tentar compreendê-los. Por quê? Eu tenho horror da ideia de que existem 10 regrinhas para bem escrever, ou que existe um manual para bem escrever. Quando chegam na minha oficina, eu digo: vocês vieram aqui atrás de regrinhas para bem escrever? Pode voltar para casa. Eu não tenho isso para oferecer para vocês, porque isso não existe. O meu trabalho é um trabalho de maiêutica, é o parto socrático. O que eu tenho que fazer aqui é permitir que vocês se exponham para saber como é que é a expressão de vocês, o que implica um bruta de um mergulho, e aí eu vou tirar o que vocês têm dentro, que às vezes vocês não sabem, não é? E com isso nós vamos trabalhar. Então, o fazer literário de cada um e de cada uma é um fazer literário que nasce de dentro da sua própria experiência interior. É um trabalho extremamente complicado, mas é fascinante, e ele é um trabalho que ele é muito duro, mas é muito gratificante. E com isso, eu acabo aprendendo muitíssimo. Inclusive porque o meu conceito a respeito da minha própria literatura é um conceito muito contra a corrente. Eu adoro pensar que eu sou um escritor sem estilo. Claro que isso é uma maldade com relação a mim mesmo, apenas para dizer que eu não gosto de trabalhar dentro de uma fórmula. Eu acho muito complicado e quase perigoso escritores que têm um estilo muito determinado. Por exemplo, Clarice Lispector. Não fosse a sua imensa capacidade criativa e o seu talento, ela poderia beirar o cacuete, não é? Porque muito frequentemente o estilo beira o cacuete. A mesma coisa nós poderíamos dizer do Guimarães Rosa. Às vezes você olha e você tem medo que ele vai dar uma escorregadinha e cair no cacuete, não é? E existem inúmeros imitadores e imitadoras de Clarice Lispector de Guimarães Rosa que exatamente copiaram os cacuetes dos dois escritores. Então, a minha literatura e o que eu proponho para os oficinandos, não é, que trabalham comigo, é que eles precisam encontrar o seu método de trabalho, mas mais do que isso, a sua massa literária interior, não é? E trabalhar cada projeto como se fosse um recomeço da sua literatura. Então, eu, por exemplo, gosto muito de pensar a minha literatura como um permanente recomeço. A cada livro que eu vou escrever, ou seja, a cada projeto que eu tenho, eu gosto muito de pensar que eu vou recomeçar tudo. E, de fato, eu corro muito risco. Eu acho que isso está implícito na criação. Toda a criação é um ato de risco, não é? E às vezes de alto risco. Eu acho que está de bom tamanho. Eu vou só colocar mais uma questãozinha, que é o seguinte. Eu dei uma coisa muito resumida a respeito das minhas oficinas, mas eu devo dizer que eu já dei oficinas de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses, de 1 mês, de 1 semana, de 3 dias, e eu me considero extremamente cansado de não ver o resultado. Passaram pelas minhas mãos escritores e escritoras invejáveis, é a palavra que eu posso dizer. E eu não sei onde é que estão mais essas pessoas, porque eu não tenho mais nenhuma condição de manter o contato com elas. Os escritores que eu formei, alguns já estão por aí, são muito poucos, é muito mais do que eu poderia ter formado em 26 anos de oficina. Você tem o Nelson de Oliveira, você tem um Carrascosa,
o João Luiz Carrascosa, você tem o próprio Roberto Causo, que é um escritor de ficção científica, mas você tem aí autores de telenovela na Editora Globo, você tem jornalistas, mas eu não consigo acompanhar o processo que eles viveram para chegar até o seu trabalho. Então, eu, nos meus 68 anos, eu me julgo, me sinto muito cansado e já há mais ou menos uns 15 anos eu estou tentando viabilizar o projeto de uma escola de criação literária. Eu já fui bater tanto em organizações governamentais, como Ministério de Cultura, Secretaria de Cultura, Espaço Cultural Banco do Brasil, ou então organizações mais de atividade mais privada, como o Instituto Moreira Salles, o SESC, Espaço Cultural CPFL, e na CPFL, inclusive em Campinas, eu, durante 2 anos, eu montei um núcleo de criação literária para fazer um primeiro teste a respeito da Escola de Criação Literária. Eu lamento dizer que literatura não tem nenhum charme para essas questões mais relacionadas com a repercussão que possa ter na mídia. De vários deles eu ouvi a conversa não direta sobre literatura, mas indireta, de que literatura não dá mídia. Talvez porque ela tenha um charme muito diferente dos outros tipos de criação poética. Então, eu ainda alimento a esperança, vez ou outra, de conseguir implantar a Escola de Criação Literária, que tem a ver com aquilo que eu entendo como sendo a possibilidade de uma real pedagogia literária, que tenha consequência clara. Ou seja, não é essa brincadeira de ficar dando oficinas esparsas, que já estão com um formato totalmente esgotado, não é? Porque há uma reciclagem muito complexa a respeito disso, ou seja, você não consegue dar continuidade nas oficinas. E, por outro lado, o meu projeto de uma escola de criação literária é um projeto muito amplo, que contempla várias áreas em que a literatura entra, várias áreas que ela permeia. Por exemplo, como é que nós vamos fazer com esses professores de escola pública, que não sabem escrever, não é? E que não entendem o que significa literatura, e que não têm a prática literária porque não sabem ler. Então, por exemplo, eu contemplo na minha escola de criação literária um braço que vai até a escola pública e as bibliotecárias, porque o conceito hoje de biblioteca é uma espécie de centro cultural, e sobretudo no interior. Eu que já viajei muito por esses interiores dando oficina, é extraordinário o papel que as bibliotecárias exercem. É uma espécie de secretaria da cultura dessas pequenas cidades, não é? Você tem um outro braço, obviamente, para profissionalizar escritores, não é? Você tem um braço aplicado para fazer o treinamento de coordenadores das oficinas culturais, que são muitas espalhadas pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, e nos próprios SESCs, não é? Você tem esse espaço, e inclusive um braço para treinamento de educadores em áreas de risco, educadores que estão trabalhando em situações, com pessoas em situação de risco, que é o caso, por exemplo, das fundações Casa e das próprias prisões. Eu recentemente fui dar uma oficina de 2 meses para os PMs condenados no presídio militar, enfim, Romero, alguma coisa, Romão Gomes. E foi uma experiência importantíssima, não é? Porque você está lá trabalhando com um cara que está com 109 anos de prisão nas costas, e de repente esse cara faz um poema, e aí todo dia eu colho fatos poéticos, eu trabalho muito a ideia, quais são os fatos poéticos que vocês têm em todas as oficinas, e de repente você vê um PM lá, um
brutamontes, não é? Dizer, professor, eu tenho um fato poético para contar. E ele narra que ele descobriu que ele é frágil porque ele tem vontade de chorar o dia que a família dele não pode vir visitá-lo. Então ele diz, eu descobri que eu sou muito frágil. E isso, obviamente, é um problema que não está diretamente relacionado com a literatura, mas ele descobriu isso ao trabalhar os elementos literários, não é? Ele descobriu a possibilidade de fazer poesia. Então, tanto nas oficinas com escritores em construção, quanto nessas situações, o que você tem é, de repente, perceber que as pessoas não sabem que dentro delas, elas já têm o núcleo, o miolo da expressão poética. E quando elas descobrem, mas eu fiz esse texto, eu sou capaz de escrever isso, é uma situação, é uma sensação extremamente gratificante que você tem enquanto pedagogo literário, ainda que nessas condições tão frágeis e tão desérticas, como é o caso da literatura. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer à São Paulo Escola de Teatro e à Ingrid pelo convite de participar desse colóquio, o que é a pedagogia do teatro, e vamos lá. A Ingrid me mandou, e mandou a todos nós que participaríamos do colóquio, eu imagino, uma série de 15 questões para nos ajudar. Eu fiquei um pouco paralisada quando eu li as 15 questões, porque eu falei, nossa senhora, né? Porque foi abrindo, desfolhando. Então, eu resolvi não trabalhar a partir das 15 questões e me manter um pouco em algumas questões que numa outra palestra, não dentro de um colóquio, mas aqui dentro da São Paulo Escola de Teatro, sede Brás, eu trabalhei, que me parece que podem contribuir para esse colóquio e que estão no cerne da pedagogia em dança, que é a minha área de atuação, a minha área de base e o território de onde eu parto. E eu poderia até ter inventado ou ter trabalhado o que é pedagogia em dança, que também é uma questão ampla, ainda que eu não seja uma pedagoga em si da dança, eu trabalho com reflexão de dança, com teoria de dança, trabalho também com os cadáveres de dança, etc., dentro da universidade, mas eu trabalho com outro ponto de vista e, às vezes, refletindo um pouco sobre as questões pedagógicas de uma maneira mais... num formato mais de guarda-chuva, né? Ou com luneta, vendo o que está muito longe a partir de uma aproximação através da reflexão, ou com microscópio, vendo o que está bem pequenininho sendo aumentado. Então, é uma perspectiva de ver com luneta e ver com microscópio. E aí eu vou retomar algumas questões que eu trabalhei naquele momento, lá na sede Brás, porque eu não vou falar sobre o que é pedagogia em dança para responder isso, porque aí eu teria que talvez desdobrar mais do que 15 respostas, mas vou trabalhar com uma coisa que lá naquele momento me foi proposto, e que eu não trabalhei muito, que eram as questões da ética na formação, o ensino formal, não formal e informal, se não me engano, mas que aí eu trabalhei mais a questão das lógicas, as lógicas de formação. Eu vou me dirigir mais para lá, você está aqui, tá? Quer sentar para cá? Estou um pouco aqui, tá. As lógicas de formação que estão no cerne da formação em dança, no mundo contemporâneo, mas que não são tão contemporâneas assim. Algumas são arcaicas, estão muito antigas na gênese da formação da dança e, portanto, da sua pedagogia ou dos seus processos formativos. Bom, eu trabalhei algumas dessas questões nos artigos que eu venho escrevendo. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso passar esses artigos, que, aliás, estão no site, que agora eu tenho um site, que é cassianavas.com.br, e esses artigos já estão lá. Porque eu fiz esse site para os meus alunos, que viviam me pedindo os textos, então vocês não são meus alunos, mas estão aqui conversando conosco e terão possibilidade de ter acesso a essas informações. Bom, então, a primeira lógica da formação em dança, que tem uma questão com a pedagogia, é a lógica da corte, que ainda impera em muitos dos cursos
em muitos dos processos formativos que estão em curso nesse momento. O João falou, existem muitas escolas de dança. Existem muitas escolas de dança, mas essas muitas escolas de dança que existem, geralmente são aquelas do ensino não formal, não necessariamente do ensino informal, que é uma outra coisa, porque elas se estabelecem na sociedade, oferecendo cursos de dança, formações em dança, e eles não estão preocupados com uma atividade seriada, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, que vai levar essa pessoa a ser uma bailarina desse tipo ou do outro tipo. Porque, diferentemente da literatura, que é um exercício solitário da escritura, né, de mergulho em si mesmo, não é à toa que os nossos orientandos de mestrado e doutorado piram. Eles não piram por causa do tema, eles piram porque se você não estiver em contato com você, não sai tese. Então, o mergulho que você tem que fazer, mesmo sendo orientado por nós, os professores, é tão intenso que aquela piração não tem tanto a ver com o tema, tem a ver com essa necessidade de um contato íntimo com aquilo que você é. E nós temos que ficar segurando e trabalhando com essa questão enquanto professor. Muito bem. Então, a lógica da corte seria a lógica que a gente traz da dança cênica ocidental, balé, que se estrutura de uma maneira piramidal. Então, tem o rei que dançava, os cortesãos, que eram os bailarinos, e isso é uma lógica piramidal aonde o corpo é treinado a serviço de alguém que vai falar alguma coisa através daquele corpo. Então, diferentemente da lógica moderna de formação, a qual vou me referir logo em seguida, você se treina a partir de determinados procedimentos, você, de certa maneira, vira regra e conteúdo ao mesmo tempo, porque existe alguém ao qual, que é o coreógrafo, o criador, generosamente você se coloca a serviço dele para ser médium de transmissão daqueles conteúdos humanos que você quer comunicar. Tudo isso não é tão claro na cabeça de quem está dançando ou de quem está coreografando, mas é isso que acontece. Então, tem uma lógica que, predominantemente, é a da corte, ela é hierárquica, ela é piramidal, e isso impera ao longo de alguns séculos da história da dança. Então, é uma pedagogia onde a questão da lógica da corte, que é a lógica da pirâmide, impera. Isso significa, por exemplo, que no balé romântico, que é do século XIX, não existem frestas para acontecer outro tipo de lógica, outro tipo de realização? Sim, mas preponderantemente é isso que acontece. Na modernidade, que aí a gente já está no final do século XIX, entrando no XX, essa lógica é rompida e entra em campo uma lógica moderna aonde da lógica piramidal ela é rompida e o centro de formação passa a ser o bailarino, a sua subjetividade, ou seja, toda a formação se dá em torno de um self, que é um self que vai ficando cada vez mais empoderado de expressão. Então, muda da lógica piramidal e a gente tem uma lógica que é mais plana. E, a partir desse corpo, que eu costumo dizer que vira um laboratório de deuses e demônios, porque antes tinha deuses e demônios embaixo do palco que você atuava. Tem um determinado momento que os deuses e demônios dançam junto com o bailarino, que é no romântico. E na modernidade, eles se incorporam, ou seja, todas as questões do self e da subjetividade são incorporadas. E aí você vira um laboratório de ocorrências. E isso acontece em todas as grandes bailarinas modernas. Por exemplo, uma Isadora Duncan, ela rompe com alguma coisa que ela nem conhece, que é o balé clássico, porque é uma coisa que ela, nos Estados Unidos, onde ela morava, ela nunca via, e ela incorpora as questões modernas em si mesmas e transforma esse corpo num laboratório moderno, de uma lógica moderna de atuação, aonde as questões da sensibilidade humana vão se dar através do seu próprio corpo. E as faculdades de dança, com cadáveres ou não, as escolas modernas de dança, elas vão atuar dentro dessa lógica da modernidade. Então, a gente deixa de ser piramidal e começa a ter uma lógica mais
escancaradamente espalhada num plano mais horizontal, onde o centro da dança e a fonte da expressão passa por esse laboratório de ocorrências que é o corpo, essa lógica moderna. Todas as universidades e as escolas modernas de dança partem dessa lógica de ensino, onde existe essa questão que a gente pode até voltar a chamar de maêutica, que é onde, através de arrodeamentos maêuticas, o Clausiano trabalha isso aqui, um dos grandes mestres da dança, você tira daquele ser que é laboratorial a dança que ali mora. Bom, então, voltando um pouco à loja de corte, da corte, na formação do bailarino, a gente pode comparar ou relacionar a lógica de corte à manufatura, né? Então, a atividade da manufatura, que é anterior à industrialização, onde existe um artesão, que trabalha artesanalmente com os seus materiais, no caso é o coreógrafo que trabalha artesanalmente com os seus bailarinos, ainda nessa relação hierárquica mais verticalizada. E na lógica moderna a gente passa por uma questão a gente pode relacionar a questão da lógica moderna que é o self, onde ele vai ser trabalhado o bailarino, a questão da fábrica. Então, da manufatura a gente passa para a fábrica. Por que eu lembrei disso quando eu lembrei do Clausiano, né, quando eu citei o Clausiano? Porque o Clausiano, diferentemente dos modernos, por exemplo, dos Estados Unidos, ele já dá brasileiramente um passo à frente. Então, ele vem de uma lógica de curso de formação, ele vai fazer aula de dança clássica, que é basicamente balé, que tem essa questão piramidal e hierárquica, mas ele passa para a modernidade, ele sai dessa lógica, aprende com isso, propõe o corpo como usina, não, do corpo é que vai sair a dança, então é uma lógica moderna de formação, mas ele já dá um passo em direção a uma lógica que eu chamo de pós-moderna de formação, que é mais relacional. Então, quando o Clausiano fala coisas muito básicas para os seus bailarinos, fala assim, tudo bem, você trabalha o seu eixo, a relação dos seus ossos em relação aos ligamentos e músculos, mas você foca para fora o espaço, e o foco, o eixo, ele trabalha muito com a questão do arqueiro, etc. Quer dizer, você, ao atirar o arco, ao fletir o arco, você atira a flecha, ele já está indo em direção a uma lógica pós-moderna, que é o corpo em rede. Vocês vão poder me perguntar, eu gostaria que me perguntassem, mas o corpo não esteve sempre em rede? Sim, esteve, porque nós somos seres relacionais e biologicamente construídos, biológica e culturalmente, em rede. Então, eu só não caio em cima da Ingrid porque eu sei que biologicamente e culturalmente, primeiro biologicamente, que se eu cair em cima dela eu vou machucar, e a gente mantém um certo espaço de distância entre nós, né? Mas e culturalmente, que também não é bom a gente ficar muito grudadinha numa palestra, é bom que a gente tenha uma certa coreografia de distanciamento. E dependendo da cultura, se a gente talvez estivesse em Londres, estaríamos mais distantes. Aqui a gente pode ficar um pouco mais junto, porque nós não temos uma quinesfera tão distanciada um dos outros, né? Enfim, então, sempre o corpo esteve em rede, mas a lógica da modernidade, na pedagogia da pós-modernidade dos corpos, é trabalhar mais nessa rede de entre corpos do que na manufatura e na usina, que é na replicação dos laboratórios. Então, como é que é esse corpo relacional? Que sempre foi relacional, mas que é uma lógica que ascende. É um corpo em que é uma formação corporal em que, sim, se treina corporalmente ainda determinados procedimentos da lógica de corte, da lógica moderna, daquilo que parte do seu corpo como laboratório, mas no pós-moderno começam a criar-se estratégias de colocar esse corpo em rede, não necessariamente em relação aos outros bailarinos, mas em relação à cidade, às outras artes, ao meio ambiente, a vários outros contextos onde isso vai ficando cada vez mais permeável, até se chegar à possibilidade de um não movimento em cena. Porque se entra em cena, se fica parado e a gente entra e fala, quando que essa pessoa vai começar a se mexer?
né, dentro de uma lógica de corte ou moderna. Ela para de se mexer porque esses bailarinos eles estão pedagogicamente trabalhando com a plateia, que o movimento vai se dar entre eles e a plateia. Então, se estabelece em rede uma lógica pós-moderna. Então, a gente sai da manufatura, da fábrica e passa para as redes. E aí, isso quando eu estou falando das redes, não são as redes de relacionamento, nem nada disso. São redes que se estabelecem em presença. E na imaterialidade, e na concretude da circulação entre plateia e seus artistas. Como que se isso dá numa sala de aula? E como que a gente pode vislumbrar isso assistindo determinados professores ensinando atualmente? Eu citei um pouco essa questão do Klaus, porque eu ando estudando muito o Klaus, porque sempre se pergunta muito por que o Klaus teria sido considerado um dos grandes magos da dança no Brasil e, ao mesmo tempo, tendo feito muito sucesso na questão dança, só aqui em São Paulo, e não num longo período que ele esteve trabalhando com atores no Rio de Janeiro. Bom, isso eu vou falar mais no finalzinho da minha fala. Então, vou deixar o Klaus para lá, mas eu vou citar um outro exemplo, que é um exemplo de uma colega minha, que é uma das grandes professoras de dança moderna e contemporânea atualmente, ensina na Unicamp, chamada Holly Cravel. Que ela tem, digamos assim, dentro disso que eu coloquei para vocês rapidamente, das 3 lógicas, a da corte, a moderna e a pós-moderna, ela perpassa um pouco essa experiência pela própria trajetória dela. Então, a Holly é uma menina de Nova York, filha de um cineasta e que escrevia também roteiros para cinema, amigo do Alvin Nicolais, que é um dos revolucionários da dança norte-americana moderna, porque ele misturava, ele era de cinema, ele misturava cinema com dança. E a Holly assistia esses experimentos junto com o pai dela, e quando ela resolveu ser bailarina, diferentemente da maior parte das meninas que resolvem ser bailarinas, ela não foi para uma escola de dança clássica, ela foi para uma escola de dança moderna da Martha Graham, porque era a que tinha no bairro dela, digamos assim, então ela foi para lá. Então ela começa a trabalhar com dança moderna e depois vai trabalhar na Suécia, no México, e chega no Brasil, entra na Unicamp, se casa em Campinas e está lá. Então, como é que... Eu ia trazer uma aula dela para mostrar, mas eu achei que ia ser muito complicado, porque a gente nunca sabe o tempo que tem, etc. Mas eu fui orientadora do doutorado dela recentemente, e ela faz esse percurso. Mas o percurso dela está menos na obra que ela apresenta hoje em dia, ela tem uma companhia que chama Domínio Público, e mais na aula que ela dá dentro da universidade. As aulas dela são espetaculares. E aí, geralmente eu vou antes de assistir de dar as minhas aulas, para assistir alguma aula de algum colega, e eu assisto a aula dela, e estão colocadas lá, imbricadamente, essas 3 lógicas que eu trabalhei aqui brevemente com vocês. Da corte, quando eles estão na barra. Então, tem barra, sim, na aula da Holly. Ela começa na barra e ela tem um treinamento, que é o treinamento das 5 posições, dos pliés, que são na verdade, são os aquecimentos das dobraduras do corpo, né, das articulações do corpo em relação à extensão e à contração, aos músculos agonistas e antagonistas, principalmente da cintura para baixo, onde você vai se preparando para os saltos que você vai fazer no final da dança clássica. Depois ela coloca todo mundo no chão. E no chão entra a Martha Graham, para fortalecer a história da onde Então, assim, o clássico tem a lógica de corte, que é a deambulação, onde ela trabalha. Então, como que você anda ereto em relação ao céu e à terra? E como você anda ereto em relação à plateia, e a plateia que, naquela época da lógica de corte, era o rei. Não se anda de costas. Só frente e afastamento, não se vira as costas. Então, ela trabalha isso na primeira parte. A segunda parte é o chão e é o fortalecimento do torso, da onde é a sede, a pulsação
da modernidade, porque aqui no torso é que se processam as contrações da onde vão sair as grandes histórias narrativas da humanidade. É onde pulsa a grande mitologia, ou urbana ou mítica, ligada com as ancestralidades, tanto ocidentais quanto africanas, dos grandes criadores modernos. E depois ela coloca essa moçada em relação nas diagonais, que é o momento em que você bota as pessoas para dançar. E aí é que a gente vê como ela está preocupada ou focada, mesmo que ela não esteja antenada com essa a terceira lógica que constrói a pedagogia dela, porque, diferentemente de outras diagonais de outros professores ou de outros pedagogos em dança, a pessoa sai de lá e dança para aquele canto, nas diagonais. Então, você dá as costas para aquele canto e vem de frente para cá. E ela vai fazendo um jogo com os alunos que todos dançam como se estivessem numa dança relacional naquela diagonal. Então, não sai todo mundo olhando para o nada em direção ao horizonte. Eles tem como se fossem umas angulações diferentes, que você começa de um jeito e termina do outro. E é isso que ela quer fazer, porque ela trabalha depois com temas que estão relacionados com rua, que são relacionados com casas diferentes. Ela não se apresenta só em teatros à la italiana, onde essa estrutura da gente estar aqui, vocês estarem aí, ou dos artistas estarem aqui, a plateia está aí, se estabelece. Ela trabalha com outras questões, e isso ela incorporou as 3 lógicas numa aula. Por quê? Porque, isso é minha hipótese, tem a ver com a arte que ela está fazendo, porque ela é uma pedagoga que ainda está na batalha da arte. Ela precisa que aqueles moços estejam preparados para estarem também generosamente a serviço do que ela quer dizer. Ela precisa que eles digam o que eles querem dizer, e ela precisa que, pós-modernamente, eles estejam em relação para que se aponte outras lógicas e outras éticas na dança dos novos tempos. Então, diferentemente do Klaus Viana, onde, apesar dele apontar para a questão relacional, era muito focado ainda na fábrica moderna, a Holly dá um passo adiante na aula, onde se estrutura as grandes vertentes da pedagogia dela, mas que também estão ali pingando a história da pedagogia da dança, de certa maneira, através disso, e eu pontuei isso para vocês, através dessas 3 lógicas que a gente pode vislumbrar numa das aulas que ela dá para os alunos da Universidade de Campinas, onde nós 2 ensinamos. A gente abrir, né, para questões da plateia. Enquanto vocês vão... Alguém já tem alguma pergunta? Eu tenho. Tem? Estou pensando se é uma pergunta ou é uma colocação. É um comentário, não precisa ser uma pergunta. Obrigada. É que é muito lindo assim, ser uma dramaturga, ser da área da dramaturgia, ser uma obcecada por dramaturgia, coordenar o curso de dramaturgia aqui, coordenar o curso de dramaturgia no SESI, British Council, que é uma parceria forte, e está hoje aqui ouvindo sobre a pedagogia da literatura, digamos assim, e a pedagogia da dança. E perceber, a Cássia uma grande acadêmica, o João Silvério um grande escritor, perceber com esses mestres, e com salto aumenta, né? E perceber similitudes na pedagogia da dramaturgia, que é algo tão novo aqui no Brasil, num sentido não de novo, mas num sentido de que as coisas não se firmam, elas morrem, voltam a acontecer, morrem de novo, voltam a acontecer. E agora eu acho que a gente está começando um novo processo na dramaturgia no Brasil, em que as coisas começam a ganhar elos, mas as similitudes das lógicas diferenciadas que se juntam, e eu falei muito do paradoxo, da lógica do paradoxo, em que a tradição e o pós-moderno, ou pós-dramático, no nosso caso,
se unem sem se agredir, mas se atritando, e a lógica do não temos uma escola de teatro ou uma escola que ainda é um sonho, mas que vai ser a realidade, se você não desistir, obviamente. Não se tem uma escola para formar poetas ou para formar escritores ou para formar dramaturgos. O que você tem é um centro de compartilhamento dessas ideias, que também são técnicas, que também são visões de mundo que têm que ser potencializadas nessas pessoas. Então, também essa lógica da escola de literatura, que é tão preconceituosa sob o olhar de alguns, tem que ser... A gente tem essa responsabilidade, eu acho, João Silvério, de quebrar isso e mostrar que uma escola de literatura não é para revelar talentos, mas é para potencializar os talentos que vão aparecer, e que não é uma escola de regras. E os Estados Unidos, eles são interessantíssimos, porque eles têm muitas escolas, como o Reino Unido, que eu conheço mais, mas lá é uma escola de regras. E o que talvez no Brasil seja interessante, seja unir a regra, na lógica do paradoxo, com a potencialização de visões de mundo que nos tirem de uma certa infantilidade, né? Então, eu nem sei o que eu falei exatamente, mas eu gostei muito de perceber similitudes entre essas pedagogias todas, e talvez eu esteja no caminho certo também com os cursos de dramaturgia. Muito legal. Eu acho que teve uma coisa interessante ontem e hoje, né, nas mesas, e foi assim, essa necessidade de contextualizar as ideias pedagógicas, né? Que as ideias pedagógicas têm uma história, que elas não são soltas, né? Quando a Rosa ontem falou do Lohenfeld, trouxe os autores, de como essas ideias evoluem, né? E você até observou isso ontem também, né, Marici? Que os três que falaram, ontem não, anteontem, na terça-feira, né? Os três que falaram trouxeram esse aporte histórico, né? O contexto onde as ideias pedagógicas surgem, né? Mas você ia fazer um comentário? Eu estava só... Eu tenho só uma pergunta. Desculpe, senhor João Silvério, eu cheguei um pouco atrasado, tinha uma reunião lá embaixo. Mas eu tenho uma pergunta. A Cássia eu conheço já. Eu sou um diretor de teatro que até 4 anos tinha mania de ser andarilho. Por causa de esclerose múltipla, eu fui parar na cadeira de rodas. E abriu-se uma outra visão, porque eu dava indicação subindo, pulando no palco, descendo, etc. Podemos dizer assim, literária. E o que aconteceu foi que, nos últimos 3 anos, eu passo sistematicamente 2h30 a 3, toda madrugada, escrevendo. Comecei a querer escrever para teatro, tudo bem, isso para mim é um pouco mais fácil, porque eu posso me corromper com a própria direção, cometendo todos os pecados do mundo sobre a dramaturgia, etc. Mas eu teria uma pergunta. Nasce dentro de mim uma grande necessidade literária de escrever romances por causa da estaticidade relativa do meu corpo. E isso se transfere para a gramática, para as palavras. E eu tenho encontrado isso necessariamente na solidão do escritor. Porque, diferentemente de escrever para a dramaturgia, escrever para o teatro, ou mesmo um artigo, escrever nessa condição